nasceu no dia 27 de setembro de 1696 em Nápoles, na Itália. Era filho de Anna Cavalieri e Frederico Cavalieri. Família cristã, nobre, rica e de prestígio social. Foi este ambiente que Afonso recebeu o amor, a fé e uma educação inigualável. O pai o preparava através dos estudos, contratando os melhores professores da época, e a mãe o fez um cristão fervoroso. Com 16 anos, Afonso já era advogado e conquistou doutorado em Direito Civil e Eclesiástico. Começou a exercer sua profissão no Fórum de Nápoles e tornou-se um advogado de sucesso. Ele atendia os pobres que não tinham como pagar os honorários de um advogado e trabalhava contra a corrupção da corte napolitana. Foram 10 anos de imenso trabalho e de sucesso na advocacia, até que uma triste surpresa o desiludiu com tudo. Por conta da influência política e da corrupção, o juiz foi subornado e Afonso perdeu uma causa injustamente. Como homem justo, o sabor amargo da derrota lhe fez sair de cabeça baixa do palácio, dizendo: "Mundo, eu te conheço, adeus, tribunais. Não o verei jamais." Afonso ficou 3 dias trancado no quarto. Seus pais estavam arrasados com a situação. O nobre cavaleiro napolitano não queria mais seguir a carreira brilhante que já havia conquistado. Afonso retirou-se e foi cuidar dos doentes no Hospital dos Incuráveis de Nápoles. Cuidando dos doentes, eis que sentiu um apelo divino em seu coração. "Deixe o mundo e entregue-se a mim." Mesmo interiormente apavorado, Afonso se entrega. "Meu Deus," disse chorando, "resisti demais à vossa graça. Eis-me aqui, fazei de mim o que quiserdes." Afonso se rendeu ao amor e ao chamado de Deus e, como prova de sua mudança de vida, colocou sua espada de nobreza aos pés de Nossa Senhora das Mercês, na capela da redenção dos cativos. Aos prantos disse: "Adeus, mundo e vaidades, a vós, Senhor, minha vida. Títulos e bens de minha casa, ei-los aqui em holocausto, a meu Deus e a Maria." Este dia 29 de agosto de 1723 ficou marcado para ele como o dia de sua conversão. Abandonou tudo e decidiu ser padre aos 26 anos. Depois disso, fundou uma ordem religiosa, a Congregação do Santíssimo Redentor, chamados Redentoristas, dedicado ao trabalho entre os pobres. Em 1762 foi nomeado bispo de Santa Ágata de Cudros. Afonso foi um escritor prolífico, publicando 9 edições de sua Teologia Moral, ainda em vida, além de outras obras devocionais e ascetas, assim como muitas cartas. Entre suas obras mais famosas estão as Glórias de Maria e o Caminho da Cruz, esta última utilizada ainda hoje em muitas paróquias durante os serviços religiosos da Quaresma. Afonso foi canonizado em 1839 pelo Papa Gregório XVI. Em 1871, Pio IX proclamou o doutor da Igreja, o doutor zelosíssimo. Um dos autores católicos mais lidos, é também o santo padroeiro dos confessores. Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. E o vídeo de hoje, na série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja. Como já vimos na introdução, vou falar sobre Santo Afonso Maria de Ligório. E certamente, como todo doutor da Igreja, é um gigante na fé, no próprio desenvolvimento da cultura e da espiritualidade cristã. E para que procurar dimensionar um pouco mais isso, eu trouxe um trecho de uma catequese do Papa Bento XVI, no ano de 2012, onde ele fala exatamente sobre a importância de Santo Afonso e a vida de oração. Ricorre oggi la memoria liturgica di Sant'Alfonso Maria di Liguori, vescovo e dottore della Chiesa,
fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, Redentoristi, patrono degli studiosi di teologia morale e dei confessori. Sant'Alfonso è uno dei santi più popolari del XVIII secolo per il suo stile semplice, immediato e per la sua dottrina sul sacramento della penitenza. In un periodo di grande rigorismo, frutto dell'influsso ciancenista, egli raccomandava ai confessori di amministrare questo sacramento manifestando l'abbraccio gioioso di Dio Padre che nella sua misericordia infinita non si stanca di accogliere il Figlio pentito. L'odierna ricorrenza ci offre l'occasione di soffermarci sugli insegnamenti di Sant'Alfonso riguardo alla preghiera, quanto mai preziosi e pieni di afflato spirituale. Risale all'anno 1759 il suo trattato del gran mezzo della preghiera, che egli considerava il più utile tra tutti i suoi scritti. Infatti, descrive la preghiera come il mezzo necessario e sicuro per ottenere la salvezza e tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per conseguirla. In questa frase è sintetizzato il modo alfonsiano di intendere la preghiera. Innanzitutto, dicendo che è un mezzo, ci richiama al fine da raggiungere. Dio ha creato per amore, per poterci donare la vita in pienezza, ma questa meta, vita in pienezza, a causa del peccato si è, per così dire, allontanata, lo sappiamo tutti, e solo la grazia di Dio la può rendere accessibile. Per spiegare questa verità basilare e far capire con immediatezza come sia reale per l'uomo il rischio di perdersi, Sant'Alfonso aveva conciato una famosa massima molto elementare. Dice, chi prega si salva, chi non prega si danna. A commento di tale frase lapidaria aggiungeva, il salvarsi, insomma, senza pregare è difficilissimo, anzi impossibile, ma pregando il salvarsi è cosa sicura e facilissima. E ancora dice, se non preghiamo, per noi non v'è scusa, perché la grazia di pregare è data ad ognuno. Se non ci salveremo, tutta la colpa sarà nostra, perché non avremo pregato. Dicendo quindi che la preghiera è un mezzo necessario, Sant'Alfonso voleva far comprendere che in ogni situazione della vita non si può fare a meno di pregare, specie nel momento della prova e nelle difficoltà. Sempre dobbiamo bussare con fiducia alla porta del Signore, sapendo che in tutto Egli si prende cura dei Suoi figli, di noi. Per questo siamo invitati a non temere di ricorrere a Lui e di presentare con fiducia le nostre richieste, nella certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. Cari amici, questa è la questione centrale. Che cosa è davvero necessario nella mia vita? Rispondo con Sant'Alfonso, la salute e tutte le grazie per quella ci bisognano. Naturalmente intende non solo la salute del corpo, ma anzitutto anche quella dell'anima che ci succedona. Più che di ogni altra cosa abbiamo bisogno della sua presenza liberatrice, che rende davvero pienamente umano e perciò ricolmo di gioia il nostro esistere. Agora vou te pedir uma gentileza. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário, ative o botão de notificações
para que você fique por dentro de novidades no canal. E também sugiro que você mantenha por perto o Catecismo da Igreja Católica, assim como a Bíblia, que serão utilizadas ao longo desse vídeo. E após essa belíssima reflexão do Papa Bento XVI, comentando, né, sobre Santo Afonso no que diz respeito à oração, e o Papa Bento XVI é bem enfático exatamente sobre a vida de oração. Ele até utiliza uma máxima, né, de Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. E fica difícil imaginar um cristão sem oração. Podemos dizer assim que um cristão sem oração, ele meio que está desidratado, ele está ressecado. Não adianta decorar inúmeras páginas, seja das Escrituras e de muitos livros, se a vida íntima em comunhão com Deus, ela não vai bem. Então traz essa dimensão, né, do aspecto da relevância da oração, né, e na vida cristã. E podemos nos perguntar inicialmente, né, o que vem a ser a oração. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então vejamos, brota do íntimo do ser. Independentemente de como você esteja se sentindo, é importante orar. Algumas pessoas, de forma muito vazia e com uma precariedade teológica, ou até mesmo filosófica ou religiosa, vai querer ficar diferenciando que rezar e orar são coisas distintas. Não. São as mesmas coisas no sentido que aquele que se coloca em oração ou que esteja rezando, ele de fato está buscando a Deus de forma mais íntima, buscando se abastecer de Deus. E gostaria de apresentar aqui na sequência o que o Catecismo da Igreja Católica menciona acerca da oração. E caso aí você não tenha o Catecismo da Igreja Católica, eu vou deixar um link do Catecismo na descrição desse vídeo. Além do link, você pode acessar o Catecismo da Igreja Católica pelo QR Code aí na tela. Então vejamos a oração como dom de Deus. Lá no número 2559. A oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. De onde é que falamos ao orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria ou das profundezas, conforme está em Salmo 130, versículo 1. No coração humilde e contrito, aquele que se humilha é que é elevado. A humildade é o fundamento da oração. Não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser, conforme está em Romanos 8, versículo 26. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Então vejamos, mendigo de Deus. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Ah, mas eu já sei disso. Que bom. Intensifique, aprofunde-se mais e continue sabendo dessa real necessidade de ter Deus o tempo todo. Depois do número 2560, se conhecesses o dom de Deus, João 4, versículo 10. A maravilha da oração revela-se precisamente à beira dos poços aonde vamos buscar a nossa água. Aí é que Cristo
vem ao encontro de todo ser humano. Ele antecipa-se a procurar-nos e é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede e o seu pedido brota das profundezas de Deus que nos deseja. Então, a oração como dom de Deus é nesse estado permanente de busca, de sede que nós temos. E a oração como aliança, de onde procede a oração do homem, seja qual for a linguagem da oração. Vejamos, gestos e palavras, é o homem todo que ora. Então, independentemente de você estar utilizando palavras, gestos, ritos externos, o importante é a sua consciência, você colocando o seu ser em aliança com Deus. E a oração como comunhão. Né? A nova aliança, a oração é a revelação viva dos filhos de Deus com seu Pai, infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, a graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com a totalidade do Espírito. Então, na oração cristã, na medida em que for comunhão com Cristo, dilatando-se na igreja, que é seu corpo. Então, a oração nos coloca em sintonia com Deus, como já dito. Então, essa é a importância. Né? E repetindo, né, a frase de Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, fiquemos atentos. O próprio Mestre e Nosso Senhor diz para orar e vigiar. Nós devemos vigiar, ficar atentos o tempo todo. Não criar sentimentos ruins acerca da oração. Não podemos ficar paranoicos, neuróticos. Vigiar não é ficar neurótico e nem paranoico. É ter um estado permanente de ressuscitado, e aquele que está ressuscitado certamente busca orar. Antes de falar mais sobre Santo Afonso, gostaria de rapidamente apresentar alguns trechos da Bíblia que falam tanto das consequências de não orar, ou até mesmo os riscos, né, de uma vida sem oração, e os benefícios da vida de oração. Então, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. O que está lá? Vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, novamente, vigilância é um estado permanente, seja de dia ou à noite. Eu sei, nós temos muito a se preocupar com os afazeres do dia a dia, com as demandas da vida. Mas lembre-se, a salvação é uma dessas preocupações. Depois, se não oramos, pode aí faltar direção e sabedoria. Convido você a abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, a oração é uma fonte de sabedoria. E vejamos, a resposta ela não vem com tudo, não vem de toda uma vez. Então é preciso ter cautela e confiar em Deus. Nós não vamos ter todas as respostas. E uma outra passagem, a incapacidade de superar as dificuldades. Vamos lá, Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nos colocamos em um estado de oração permanente, de vigilância, veja só, o nosso coração e a nossa mente ficam guardados em Jesus. Nós elevamos o nosso espírito
O espírito elevado fortalece a carne, fortalece a dinâmica da própria vida. Então, que tenhamos essa coragem de a todo momento permanecer em oração. Agora, quando nós falamos em benefícios, né, da oração, né, da eficácia, podemos recorrer a Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a oração não tem só uma dimensão particular, isolada, egoísta. A oração é também para os irmãos de caminhada. Convido também você a abrir lá na primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, orar conforme a vontade de Deus. Não é conforme a nossa vontade, não. Porque se pedimos a Deus, é para que de fato tenhamos um conhecimento mais santo e um conhecimento mais sábio sobre os acontecimentos da vida. Então foi só essa parte que eu gostaria de apresentar, que até mesmo a reflexão, né, de Santo Afonso dá nessa importância da oração e é pautado totalmente nas Escrituras. Santo Afonso foi um exímio escritor. Então já recomendo o livro A Oração, exatamente aquilo que acabamos de refletir. E temos a sequência de vários livros no campo da questão da virtude, da escatologia, né? Tem um livro perguntando como é o inferno, as 12 virtudes para cada mês do ano, a preparação para a morte, que eu farei uma reflexão acerca dessa obra, né? O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, as visitas, né, o Jesus sacramentado, né? Então ele traz a dimensão da liturgia também. Temos as glórias de Maria, a verdadeira esposa de Jesus Cristo. Só voltando aqui às glórias de Maria, é de uma beleza poética e profunda, né? A teologia moral tem aí praticamente um tomo de 9 volumes, meditações eucarísticas, e ele traz aí reflexões, né, e meditações do tempo litúrgico, né, tanto do tempo comum, né, o tempo para a quaresma, e também do advento e o Natal. Então foram 123 obras escritas por Santo Afonso, e todas elas de uma grandeza espiritual, teológica, filosófica. E vou deixar um link na descrição do vídeo, é de um site onde vocês podem acessar obras para se comprar e até mesmo ler algumas dessas online. Então, gostaria agora de falar sobre a teologia moral, né? O meu campo de estudo, né, até mesmo de pesquisa, é a filosofia moral. E a teologia moral vai exatamente trazer as questões da fé, né, as dimensões daquilo que está relacionado à fé, Bíblia, vivência cristã. E depois aí alguns apontamentos acerca da teologia moral de Santo Afonso. Como eu já mencionei, ele escreve uma belíssima obra, né, composta de 9 volumes, sobre a teologia moral. E o que isso vem a ser, né? É o nome que a tradição católica, apostólica, romana deu à disciplina teológica que lida com a vida e a ação cristã. Então, exatamente, temos aquilo que se crê e aquilo que se pratica.
Os protestantes falam da mesma disciplina, mas sob o título de ética cristã, que tem a ver com a dimensão do comportamento, da consciência. Então, a teologia moral sempre vivenciou a tensão entre a vida moral prática, mais associada ao sacramento da penitência, e a aproximação teórico-acadêmica do mundo universitário. E essa tensão continua a existir até hoje na teologia moral contemporânea. Por que eu estou dizendo isso? Há todo um estudo, há toda uma complexidade de entendimento, elaboração de termos, mas na prática pode ser que esse entendimento esteja distante da vida das pessoas, ou até mesmo não levando a uma verdadeira conversão. Isso aqui não é desmerecendo o estudo acadêmico, apenas dizendo, vai se aprofundando em todos os conteúdos, mas é preciso um entendimento que aponte para a vida prática cristã. Então, a teologia moral é a reflexão teórica cristã acerca da moral, enquanto a moral é o modo de ação no cotidiano. É por essa razão, uma máxima teórico-abstrata não tem o poder de fazer irromper no hic et nunc, ou seja, no aqui e agora da vida prática, a ação. Pois, como dizia Platão, a faculdade da alma capaz de teorizar é a razão, enquanto a faculdade da alma capaz de agir é a irascibilidade. E a faculdade capaz de sentir é a concupiscência. Ele coloca em 3 aspectos. Nós chamamos de dentro da filosofia, como se fosse uma pirâmide, né? Então, em tese, no campo da consciência seria aquela alma mais racional. A irascibilidade, exatamente uma alma da força. E o sentir seria essa concupiscência. Concupiscência é exatamente a dimensão ligada às questões da carne, né, do corpo. Então, a teologia moral sempre foi confundida com a existência dos manuais, porque a sua origem está no século XVI, no Concílio de Trento, e foi uma tentativa de contra-reforma dentro da igreja após a reforma protestante. Por que manuais? Como se o ser humano deveria viver de uma forma muito exata. Caso ele não vivesse daquela forma, ele estaria eternamente condenado ou em estado permanente de desolação. Então, os ensinamentos do Concílio de Trento reconheceram 2 características da teologia moral católica: a mediação divina sobre o ser humano e a resposta humana ao dom de Deus, a chamada contrição, né, a confissão dos pecados. Então, primeiramente, Trento compreendeu o sacramento da penitência em termos jurídicos, né, com o padre atuando como juiz para determinar se a absolvição era para ser dada ou negada. Então, lembrando que nós estamos aqui século XV, transição para século XVI. Tá? A lei divina requeria ao fiel confessar todos os seus pecados mortais. Em segundo lugar, a importância do Concílio de Trento na teologia moral foi a tendência para fundar seminários a fim de que os futuros padres fossem treinados para o seu papel e missão específica no que tange ao sacramento da penitência. Então, temos uma teologia voltada para a questão da dimensão do pecado, não pensando de trazer um peso sobre a vida das pessoas. O sacramento da penitência é um sacramento da misericórdia, de libertação, certo? E nesse aspecto, temos aí, até pelo período, sob a influência da escolástica, que tem aquela visão tomista da soteriologia, a preocupação com a salvação do ser humano. Então, nesse sentido, surgiram as instituições teologia moralis, as instituições de teologia moral, com a concordância da Ratio Studiorum dos jesuítas, a fim de preparar os futuros padres para as confissões. Bom, e esses manuais de teologia moral,
que continuaram a existir no mundo católico até o Concílio Vaticano II. A missão de levar adiante a reforma da Igreja à luz do Concílio de Trento. Então, assim, por que eu mencionei toda essa questão histórica? Então, a teologia moral tem esse primeiro momento, só que ela vai se desenvolvendo. Nesse sentido, nós até podemos aqui entender, e eu coloco como uma reflexão, de que Santo Afonso, ele exatamente trata dessas questões, até pela sua influência, de ser um advogado, pela influência jurídica, e na sua carreira tratando, ajudando, dos pobres, os mais necessitados, ele via nessa relação de que a teologia moral, ela tem qual finalidade? A salvação do ser humano. Ela reflete sobre os aspectos do pecado? E se no estado permanente de pecado a pessoa estiver, pode levar ao desvio total da salvação. Então não é como um peso, um apontamento para, vou colocar aqui entre aspas e desculpem da palavra, para desgraçar a vida da pessoa. Muito pelo contrário. Então no próprio desenvolvimento da teologia moral de Santo Afonso, inclusive até pelo período que ele vivia, tinha uma corrente teológica, herética. O que seria herética? Que levava ao erro da prática cristã, chamada de jansenista. E simplificando bem, existia uma piedade popular, a piedade é boa, ok? A piedade envolve oração, envolve penitência, envolve reconhecimento dos pecados, conversão. Isso faz parte da vida cristã. O que acontecia no jansenismo? Eles colocavam uma rigidez de prática tão grande, um estado de oração de algo tão distante, ao invés de estabelecer uma oração de aliança, de confiança em Deus, conforme vimos no início na questão do catecismo, recorria-se a uma lógica de criar o medo. Você cria um medo nas pessoas. E viver no medo de Deus, de ser punido, isso é amor verdadeiramente? Então devemos tomar esse cuidado. Agora, certamente, pelo período de Santo Afonso, ele se debruçou sobre a teologia de grande influência da escolástica, onde na teologia de Tomás de Aquino não havia uma disciplina separada que recebesse o nome de teologia moral. O que temos ainda no pensamento de Tomás de Aquino, a lei que antes era compreendida como uma norma objetiva da moralidade, com todas as diferenças de níveis, eterna, natural, positiva. São as três leis que Tomás de Aquino aponta. E com o período, acredito que ali Santo Afonso já entendendo o desenvolvimento da própria história e o desenvolvimento das questões teológicas, ele já começa a apontar, embora não utilizando essa terminologia, mas já começa a apontar para algo da questão da consciência, o despertar da consciência. Vamos assim dizer, a consciência do ressuscitado. O cristão é de uma consciência do ressuscitado. E o que é a consciência do ressuscitado? Aquele que se transforma, não por méritos próprios, mas por participar exatamente da salvação. E nesse sentido, por que eu estou refletindo sobre tudo isso? O próprio catecismo da Igreja Católica, se nós buscarmos ali uma diferença entre o catecismo de Trento e o catecismo de Trento, ele traz exatamente como esse desenvolvimento dos temas, e aqui ele vai tratar exatamente como se fosse um manual
da fé cristã. Tá certo? Ok. Você pega pela própria sequência, ó, capítulo 1 dos sacramentos em geral, do sacramento do batismo, do sacramento da confirmação. Ele vai tratando dos sacramentos. E ele traz ainda de uma forma, né, ainda numa visão escolástica, até mesmo pelo período como ele foi escrito, para rebater e consolidar, né, os elementos da fé cristã que tinha o momento ali da contra-reforma. Agora, quando nós pegamos o catecismo, algumas pessoas vão falar de catecismo novo, né? É só, tá, catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, certo? Algumas pessoas vão dizer que ele é errado, é errôneo. Não, tá bom? Não é. E o interessante dele, assim, algumas pessoas vão falar, ele é melhor. Não tem essa questão de ser melhor. O que eu vou dizer, ele é mais completo em que sentido? Vejamos, em que sentido? Ele é mais completo, pois ele aborda as questões morais dos tempos de hoje. Ele continua a trabalhar todos os elementos da fé cristã, mas entra em aspectos, ele vai entrar em aspectos dos dias de hoje. Ele vai falar sobre a questão da sexualidade, ele vai falar sobre a questão do sexo, ele vai falar sobre as questões de contraceptivos, ele vai falar sobre a questão da pena de morte, da legítima defesa, por aí vai. Então, quando eu digo ele que é mais completo, ele tem várias notas de rodapé. Quando ele não esgota o tema ali, ele aponta para notas de rodapé. Então, além de falar de sacramento, ele traz muitas questões de doutrina, né? A questão da ressurreição, né? Fala do rosário, enfim, ele traz essa dimensão. E como já mencionado no início do vídeo, ele fala sobre a oração. Algumas pessoas hoje em dia ficam fazendo essa distinção, né? Eu tenho os 3 catecismos aí, né? Eles vão ter propostas com focos específicos, mas eles não são antagônicos, eles não se opõem, eles vão se completando. Agora, eu gostaria aqui de pegar, né, quando eu falei dessa questão, ó, vida humana, direito à vida, fins da vida, conhecer a Deus, paz e respeito à vida. Quando nós falamos de vida humana, aqui no número 2264, né, que a gente vem do catecismo aí, aberto, lá na página 589. É a vida humana. Quando nós temos, inicia a questão da legítima defesa. E é algo interessante que o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Quem não tem amor próprio fica difícil estabelecer laços saudáveis e harmoniosos. Mas aqui não está caracterizando que quem não tem esse amor próprio, não, ele está chamando, trazendo para a reflexão, né? E quando se fala, né, essa questão do respeito ao direito à vida, está exatamente, ele inicia o artigo 5, lá na página 588, falando do 5º mandamento, não matarás. E aí a dimensão de não matarás, ela fala da questão da legítima defesa, fala do homicídio voluntário, né? Fala da questão do aborto na página 591. Então, por exemplo, não fala da questão do aborto no Catecismo Romano de Trento, né? Ou o Catecismo de São Pio X. Mas você fala, por que não se fala disso? Né? Porque é uma questão modernista. Fala, não tem nada a ver. A problemática do aborto é um problema discutido dentro da teologia moral em tempos modernos. Isso não quer dizer que seja uma tese modernista. O que diz o catecismo da Igreja Católica? O aborto, a vida humana deve ser respeitada e protegida. Então, novamente, ó, o aborto é o tema, né? O número 2270.
A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Pronto. Aí a pessoa fala, mas ainda não é vida. Claro que é. Independente da fase que estiver, é vida. O que você espera do desenvolvimento daquilo que está acontecendo ali na barriga daquela mãe? É que nasce uma criança. Não tem como nascer qualquer outra coisa. Então já é pessoa. Aí nós entramos na questão de ato e potência aristotélica. Eu vou entrar nos méritos aqui. Mas, ou seja, se ali já existe a configuração, né, biológica e estrutural, até mesmo ontológica e metafísica, de um ser que já existe. E ele está em vista de se desenvolver no quê? Em uma pessoa. Lembrando que a própria questão de definição, né, do que é pessoa foi desenvolvido pelo pensamento cristão, né? E eu gostaria, só para finalizar essa parte, assim, por que eu mencionei essa questão da teologia moral e tomei mais tempo falando sobre isso? Espero que tenha até ficado claro a importância de Santo Afonso, trazendo uma organização da teologia moral, até mesmo ali já se debruçando sobre temas da escolástica, trazendo numa perspectiva já apontando uma teologia moral nos aspectos da redenção, nos aspectos da dimensão da graça, da misericórdia, exatamente para contrapor, né, pensamentos deturpados da época, que ao invés de aproximar o ser humano de Deus, né, pelo amor, e quando nós falamos de amor, nós estamos falando aqui de permissividade. Nós estamos falando do amor que transforma, novamente. É uma teologia do ressuscitado. É um pensamento do ressuscitado. Então, nisso é amor. O reconhecimento das nossas limitações, de nossas falhas, para que então sejamos restaurados. Mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia. E não pelo medo, né, pensando em um Deus destrutivo e opressor. Certo? E agora, por último, e não menos importante, a reflexão, né, de uma de suas grandes obras, exatamente naquilo que diz respeito sobre a morte. Né? Tu fala, nossa, falar sobre a morte, mas como assim? Eu vou estar desmerecendo a vida? Não, né? É uma preparação para a morte. Né? Considerações sobre as verdades eternas. É, de certo modo, aqui, um livro que tem a ver com a escatologia. O que é escatologia? É pensando sobre o fim, né, do ser humano, né, de todo ser humano, e também dos novíssimos. Então, vejamos. Essa obra, né, Preparação para a Morte, não tem um tom sombrio ou fúnebre ou desvalorizando a vida. Muito pelo contrário, traz exatamente uma reflexão acerca de como devemos aproveitar a nossa vida. Algumas pessoas vão dizer que a única certeza da vida é a morte, mas eu percebo aqui na obra, né, de Santo Afonso que ele traz a perspectiva que a única certeza que nós temos, por enquanto, é que estamos vivos. A morte é uma verdade que vai ser consumada. Então, novamente, a vida é a certeza que nós temos agora. Gradativamente, na caminhada da vida, a morte é uma certeza que ela vai sendo, né, consumada. Tem uma tirinha que eu acho muito legal, com o Snoopy, né, o Charlie Brown, onde o Charlie Brown diz: só se vive uma vez, Snoopy. Aí o Snoopy responde: errado, só se morre uma vez. Vivemos todos os dias. E é exatamente essa a reflexão daquilo que Santo Afonso ele traz. E eu vou ler aqui
é o retrato de um homem que acaba de expirar, né? Homem, seja qual pessoa, né? Dizendo que devemos refletir sobre a finitude do nosso ser. E o que é refletir sobre a finitude do nosso ser? Que somos seres que nascemos, crescemos, volta aquela questão, até mesmo aqui aristotélica, quando eu falei de ato e potência, nós surgimos. E nesse sentido, né, o que é a vida? A vida é aquela expansão de energia que a cada momento vai buscando mais energia, mais espaço, mas essa energia chega um dia, finda, e nós não estaremos mais aqui. E está tudo bem. E que possamos aproveitar a vida. E que possamos aproveitar a vida dando passos para a nossa salvação. Então, ele começa assim na consideração 1. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver, estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo. Hirto e pesado o corpo, treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo? É ainda mais horrível o aspecto do cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem, e já se percebe o mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso. É mister que prontamente levem o defunto à igreja, ou ao cemitério, ou entreguem à terra para que não infeccione toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido ao nobre ou potentado, não servirá senão para aquele exale ainda mais fetidez, mais insuportável, disse um autor. Vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Ainda há pouco via-se escolhido e acolhido e cortejado pela sociedade. Agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que encerrem em um esquife e lhe deem sepultura. Novamente, é uma reflexão sobre a finitude do ser, que todos nós vamos passar por esse momento, e quando fala-se de morte, não apenas no aspecto da finitude biológica, né, no cessar das funcionalidades do nosso corpo, né, do nosso organismo, mas exatamente no fim. Mas no fim do quê? Qual que é o fim último do ser humano? Quando nós falamos morte, se acreditamos, quando eu falo esse se, é uma questão de confiança. Devemos verdadeiramente acreditar na vida eterna, embora seja muito difícil todas as circunstâncias, as variáveis que podem ocorrer, numa morte de uma pessoa. Ele faz esse contraste. A linguagem dele traz exatamente, porque depois no livro, nas outras considerações, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ele vai exatamente trazendo a confiança no amor de Deus, da oração. Então, ele inicia com essa consideração, pensando sobre a morte, mas tudo que pode ser de bom vivido na vida, a partir de um pensamento do ressuscitado, nós não estamos apenas acordados, nós somos ressuscitados. Olha que interessante, consideração 11, o que ele fala? Valor do tempo. Consideração 12, importância da salvação. Consideração 13, vaidade do mundo. Consideração 14,
A vida presente é uma viagem para a eternidade. E que possamos exatamente ter isso. A vida presente é uma viagem para a eternidade. Devemos fazer tudo o que é possível. É pela força da oração. Eis aí a nossa força. Não podemos parar. Santo Antão vai dizer que água parada junta bicho e vida orante elimina os bichos e nossas imperfeições. Agradeço imensamente pela atenção. Paz e bem, e até o próximo vídeo.